Frações decimais. Uma fração diz-se decimal se o seu denominador é uma potência de base 10, isto é, se o seu denominador é 10, 100, 1000, 10.000, por aí fora. Três exemplos de frações decimais ou equivalentes a frações decimais. Aqui, o segundo caso, nós verificamos logo, por definição, que se trata de uma fração decimal, porque o denominador é uma potência de base 10, 10 elevado a 1, no caso. Aqui, o primeiro e o terceiro exemplo são equivalentes a frações decimais. E porquê? Reparem, se eu multiplicar o 2 e o 5 por 2, neste caso, obtenho 4 décimos. E 4 décimos é uma fração decimal, por definição. Se, no terceiro caso, se eu multiplicar o 1 e o 4 por 25, obtenho 25 centésimas. E é também, por definição, uma fração decimal, porque o denominador é 100. 100 é uma potência de base 10, é 10 ao quadrado. Ok? Ora, todas as frações decimais ou equivalentes a frações decimais correspondem a dízimas finitas. Portanto, uma dízima finita é quando eu efetuo o algoritmo de divisão e obtenho o resto zero, ok? Como é o caso aqui. Mais exemplos de frações equivalentes a frações decimais, está bem? Frações irredutíveis equivalentes a frações decimais. Ora, muito bem, se me derem uma fração e me perguntarem a fração é decimal sem calculadora e sem efetuar o algoritmo da divisão, como é que eu faço? É muito simples. Portanto, recordo que a fração tem que estar na forma irredutível. Se não estiver, coloco primeiro na forma irredutível. Neste caso, todas elas já estão na forma irredutível. Então, quando isso acontece, o que é que eu faço? Decomponho o denominador num produto de fatores primos, ok? E quando o denominador, no denominador constar apenas os fatores primos 2 e 5, ou somente 2 ou somente 5, as frações são decimais. Caso contrário, não são frações decimais. Mais à frente vamos perceber o porquê, está bem? Portanto, vou recordar, sempre que eu tenho uma fração e o denominador, decomponho o denominador e esse denominador não tem fatores primos diferentes de 2 e de 5, então a fração é decimal. Se o denominador tiver fatores primos diferentes de 2 e de 5, então a fração não é equivalente a uma fração decimal. Exemplo, considera os números racionais, quais podem ser escritos na forma de fração decimal. Justifica a tua resposta, desculpem. Então, primeiro, verificar se estão na forma irredutível. Duas delas já estão, apenas a do meio é que não está. Portanto, 3 sobre 60 é igual a 1 sobre 20. Em segundo, decompor os denominadores, não produto de fatores primos, e facilmente se verifica a primeira fração, como só tem fatores primos 2 e 5, é equivalente a uma fração decimal. A segunda também, já a terceira não é equivalente a uma fração decimal, ok? Só isto, muito simples. Qual é a fração decimal? Ora, vamos lá ver. Encontrar as dízimas que representam as frações equivalentes a frações decimais. Muito simples. Reparem, é que eu olho para ali e se tiver só 2 e 5, trata-se de uma fração decimal. Vamos perceber agora porquê. Porque, reparem, eu para ter aqui uma fração é decimal ou equivalente a uma fração decimal, se tiver o denominador for uma potência 10. E para que eu consiga colocar aqui 10, uma potência 10, basta-me acrescentar aqui, neste caso, mais um 5. Porquê? Porque fica 5 ao quadrado vezes 5 vai dar 5 ao cubo. E pelas regras das potências, quando eu tenho multiplicação de potências com o mesmo expoente, dou o mesmo expoente e multiplico as bases. Então, obtenho, lá está, uma potência de base 10. Ok? Portanto, e depois de ter a fração decimal, equivalente à fração que me é dada, facilmente sei qual é a dízima, porque toda a gente sabe que dividir por 1000 é andar 3 casas para a esquerda, certo? Então, fica 65 milésimas. Segundo exemplo, portanto, colocar a primeira fração na forma irredutível, decompor o denominador e agora, para que consiga obter aqui uma potência de base 10, eu tenho que acrescentar também um 5. Ao acrescentar no denominador, também tenho que multiplicar, fazer o mesmo no numerador, porque senão a fração deixa de ser equivalente. Ok? Sempre assim, portanto, 5 centésimas.
Se souberes qual é a fração decimal, sabes desde logo qual é a dízima que essa fração representa. Portanto, o primeiro processo já vimos, tem aqui mais exemplos, não é? Portanto, o segundo processo será efetuar o algoritmo da divisão. Portanto, começando por decompor o 40 em fatores primos, vem 40 igual a 2 ao cubo vezes 5, e depois o que é que eu preciso fazer? Vou acrescentar aqui 5 ao quadrado. Acrescento para quê? Para obter 5 ao cubo, assim ficam os mesmos expoentes e multiplico as bases, ok? Para a finalidade é obter uma potência de base 10. Obtendo a potência de base 10, é muito simples saber qual é a dízima finita. Portanto, 3025 dividido por 1000 é igual a 3,25. No segundo caso, portanto, basta multiplicar o numerador e o denominador por 5 ao quadrado. No terceiro caso, multiplicar o numerador e o denominador por 2 ao cubo, para que depois possa multiplicar o 5 vezes 2. No último caso, basta multiplicar o numerador e o denominador por 5 ao quadrado. O segundo processo, como já referi, é efetuar o algoritmo da divisão, está bem? Para saber qual é a dízima finita correspondente à fração decimal, à fração equivalente a uma fração decimal, porque se eu tenho uma fração decimal, de imediato sei qual é a dízima finita. Toda a fração decimal pode ser representada por uma dízima finita. Recordando colocar uma fração na forma irredutível, posso fazê-lo por dois processos. O primeiro é determinar o MDC do numerador e do denominador, quando as frações são complexas, não é? E depois basta-me dividir o numerador e o denominador pelo MDC. O segundo, decomponho o numerador e o denominador num produto de fatores primos e agora resta aqui, por exemplo, corto ali o 3, não é? Divido a fração por 3 e obtenho 49 sobre 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é igual a 49 centésimos, 0,49.